Oi gente, tudo bem? Meu nome é Karina Fregolin, sou professora de modelagem e costura, dou aula aqui em Sorocaba e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modelagem, como começar a modelagem e parar com essa ideia de que é muito difícil, eu não consigo, já tentei várias vezes, tará, né? Então, não, com certeza vocês já fizeram coisas muito mais difíceis do que uma modelagem. O que a gente tem que pensar na hora da modelagem é o seguinte, a gente precisa seguir um passo a passo. Por quê? Porque se a gente pensar assim, eu quero fazer um blazer, mas eu não sabe nem fazer uma base de blusa, como é que vocês vão fazer um blazer, né? Então, tem que fazer as peças mais fáceis primeiro, para depois dificultando aos poucos. Mas assim, o que eu gosto e recomendo sempre para as alunas? Para começar, gente, vocês precisam primeiro aprender a tirar as medidas, tá? Tem gente que acha, mas isso é muito fácil. Não, não é. Tem gente que não sabe aprender, não aprendeu ainda a tirar essas medidas, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que fazer, aprendam a tirar medidas, tá? Em outros vídeos eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Segundo, eu preciso desenvolver uma base de modelagem muito bem feita. Então, a base, eu preciso de uma base de blusa, uma base de saia e uma base de calça. Isso para tecido plano e outra para malha. Por quê? Porque na malha a gente tira a elasticidade da peça, né? Então, a gente tem uma redução de elastano para malha. Por isso que a gente não consegue usar o molde de tecido plano para fazer a malha, porque tem as pences e tal, né? A gente precisa fazer essa redução. Então, primeiro, a gente precisa tirar as medidas, saber tirar bem certinho. Mesmo que você vá trabalhar com padrão industrial, usando uma tabela industrial, é legal vocês aprenderem a tirar a medida bem certinho, tá? Ou fazer sob medida. Então, primeiro, tirar a medida. Segundo, ter uma base muito bem feita, as bases da modelagem. Por quê? Porque qualquer modelo que vocês idealizarem, desenharem ou forem copiar, vocês vão precisar de uma base e jogar o modelo em cima da base, tá? Por isso que precisa de uma base bem feita. E aí, quando a gente cria um modelo, a gente vai determinar quanto de folga a gente vai dar no busto, na cintura, no quadril, quanto eu vou querer descer de decote, qual o tamanho do meu ombro, tá? Então, sempre depois da base, a gente vai criar um modelo em cima da base. Feito isso, o que a gente precisa fazer? Eu chamo de pence de ajuste, mas o que é essas pences de ajuste? Sabe quando a peça, vocês compram uma peça, vocês fazem e fica aqueles papos aqui, ou aqui no decote, ou na cava, se a peça não tiver manga, ou se for uma costa cavada, fica sobrando tecido. Então, depois de desenhar o meu modelo sobre a minha base, eu gosto de fazer essas pences de ajuste para deixar ela assim, bem lisinha, sem nenhuma sobra, tá bom? E eu vou explicar mais sobre pence de ajuste no próximo vídeo também, tá? E aí, gente, por onde começar? Mas por que eu começo sempre com a base reta? Porque a base da saia reta, ela é a mais fácil que tem. Não só a base, é a peça mais fácil que tem. Por quê? A gente vai precisar só da cintura, do quadril, da altura do quadril e do comprimento da peça. Então é fácil de você fazer a modelagem, entender a modelagem e cortar e costurar essa peça, né? Então não tem muita dificuldade. Por isso que mesmo que você não use saia, é legal você aprender a fazer a base da saia. Por quê? Porque você não usa saia, mas usa blusa. E a blusa, o que acontece? Você vai precisar, depois da cintura, da altura do quadril e do quadril, né? Então, quando você aprende a fazer uma blusa, você já vem com algum conhecimento da base da saia. Porque da cintura para baixo já é a parte da saia, né? A não ser que vocês queiram usar um cropped só, mas acredito que a maioria não, né? Então, e a calça, a mesma coisa. A calça também tem um segredinho, não um segredinho, né? Mas umas questões a mais que acaba se tornando um pouco mais, não complicado, mas com mais detalhes na modelagem. E outra coisa, gente, a modelagem ela tem que ter muito detalhe. Muito detalhe. Por quê? Porque a gente não é reta. O nosso corpo é todo curvo. Então, a gente precisa de muitos dados para colocar na modelagem. Como assim? Busto, cintura, quadril, ombro, centro-frente, centro-costa, enfim, vários pontos que a gente vai ver isso em outros vídeos. E quanto mais dados você conseguir colocar na sua modelagem, mais perfeita ela vai ficar. Por quê? Porque ela vai seguir exatamente o seu corpo, né? Então, gente, parem com essa ideia de que modelagem é difícil. Não é difícil, é só querer aprender, tá? Então, eu vou fazer ao longo desses dias, um mês, enfim, vários vídeos de modelagem, uns bem simples, né? Eu vou partir do princípio que as pessoas ainda não sabem modelagem, até uns mais intermediário e avançado. Mas o ideal, o arroz e feijão, é ter as bases muito bem feitas.
tá bom? Então vamos lembrar, primeiro eu preciso aprender a tirar medida, eu preciso ter uma base muito bem feita, eu preciso da folga de vestibilidade, eu preciso fazer aquelas correções de pence e de ajuste para poder a minha peça ficar perfeita, tá? Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês. Nos próximos vídeos a gente vai começar a criar modelos juntas, eu já vou estar com uma base pronta e a gente sempre vai criar um modelo em cima de uma base, tá? Eu sempre faço isso. Aqui no meu ateliê com as alunas, elas, como a gente está juntas, então elas acabam, cada uma escolhe o que vai aprender. Mas com vocês aí, então a gente vai fazer assim, eu escolho um modelo e a gente faz todo mundo junto e aprende aquele modelo, tá? E assim vocês vão entendendo passo a passo de como conseguir interpretar qualquer modelo que vocês querem, tá bom? Me sigam no Instagram, é Karina Fregolente Ateliê, eu vou deixar aqui, tá? E tem um canal no Telegram, se vocês quiserem participar, é gratuito também. Lá eu sempre coloco dicas de corte e costura, de modelagem, e a gente vai estar conversando mais a respeito, tá bom? Um beijo, até a próxima!